Levanta suas mãos. E se você puder, estenda para onde está a sua casa. Vira para onde está a sua casa e começa agora a declarar e profetizar sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu lar. Começa a profetizar o nome de Jesus, que está acima de todo nome. Você tem autoridade no nome de Jesus, que todos os demônios venham se prostrar, que todas as doenças venham cair por terra, em nome de Jesus. Todo lar dividido venha ser unido pelo nome de Jesus. Meu Pai, nós queremos declarar o Teu santo nome sobre cada casa. Nós queremos declarar o nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, o nome que todos os joelhos se prostrarão e toda língua confessará. Ah, meu Pai, nós nos unimos, que toda casa seja tocada, que toda família seja lembrada, ó Deus, pelo Teu nome. Eu oro, Senhor, e levanto o clamor, ó Deus, de cura, cura nesse lugar, o ambiente de cura e de transformação, cura na alma, cura física. Eu oro pelo Lucas, essa criança de 1 ano que está na UTI. Eu oro, Espírito Santo de Deus, visita ele agora, que o toque de cura seja sobre a vida dele, meu Pai. Nós queremos ouvir o milagre, o testemunho, em nome de Jesus. Ah, Espírito Santo, nós te agradecemos, porque a Tua palavra diz que onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade, e o Senhor está nesse lugar. Então que as correntes caiam por terra, que as escamas que tapam as nossas visões, caia por terra, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Paizinho. Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Aleluia. Aleluia. Antes de sentar, dá um abraço numa pessoa que está do seu lado aí. Fala como que você está bonito hoje. Aí não pode mentir, né? Está na igreja. Como é bom nós estarmos na casa do Senhor. Ontem quem esteve aqui na conversa de casal, cadê os casados que estiveram aqui? Levanta a mão só para... Foi bom ou não foi? Foi bênção de Deus. Nós fomos muito edificados, demos muita risada também, mas aprendemos muito. E foi demais. Se você não veio, então se organiza para estar no próximo, porque foi algo muito especial da parte do Senhor. Amém? Amém? Eu quero compartilhar algo com os irmãos. A Bíblia, a gente entende que a Bíblia, ela é maravilhosa, divinamente inspirada pelo Senhor, e através da palavra de Deus, nós alinhamos a nossa vida. Porém, a Bíblia, ela precisa ser lida como um todo. Algumas vezes, a gente vê que as pessoas tiram textos de contexto. Na verdade, eu digo que um texto fora de um contexto se torna um pretexto. Muitas heresias, muitas seitas, elas nascem a partir da leitura da Bíblia, só que são textos isolados. Algumas vezes a gente também faz isso com a leitura da palavra para as nossas vidas. Quando a gente pega somente as partes que nos agradam, somente as partes que nos fazem bem, e a gente acaba omitindo, rasgando as outras partes, isso não literalmente, rasgando aquelas partes que não nos agradam. Por exemplo, um dos versículos mais compartilhados no ano passado, foi Josué, compartilhado através do aplicativo YouVersion, foi em Josué 1:9. Todo mundo já leu esse versículo? Se puder, coloca aí. Você já deve ter postado na sua rede social, que diz assim, ó: não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde andar. Diga amém. O Senhor estará com você por onde andar, e glória a Deus. Mas tem o versículo 7, volta no versículo 7, que diz assim, ó: somente seja forte e muito corajoso,
tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você tenha êxito por onde você quer andar. Não deixe de mencionar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Desse modo você fará prosperar todos os seus caminhos e será bem-sucedido. Versículo 9, vamos lá. Não fui eu que ordenei você? Se a gente ler a palavra do Senhor, a gente vai conseguir ler isso com maior alegria. Não fui eu que ordenei você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. A gente precisa entender que a palavra do Senhor, ela precisa ser lida como um todo. Em Mateus 11, 28, coloca Mateus 11, 28, diz assim: venham a mim aqueles que estão cansados e sobrecarregados, eu darei alívio e descanso para você. Glória a Deus. Nós precisamos ir até Jesus, porque em Jesus nós encontramos o descanso da nossa alma, o descanso que nós precisamos, nós encontramos em Jesus. Mas no versículo 29 diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma. O que o Senhor ele está dizendo? Entregue o seu fardo e tome o meu jugo. Acontece que o jugo de Jesus não é pesado como o fardo do pecado que nos mata, que nos prejudica, que nos desconfigura. Nós precisamos ler a palavra do Senhor como um todo. E eu queria ler com vocês em Números 15, 32. Certo dia, os israelitas estavam no deserto e encontraram um homem recolhendo lenha no dia de sábado. Aqueles que o encontraram recolhendo lenha, levaram-no a Moisés e a Arão e a toda a comunidade, que o prenderam porque não sabiam o que deveria ser feito com ele. Então o Senhor disse a Moisés: o homem deverá ser executado, toda a comunidade o apedrejará fora do acampamento. Assim toda a comunidade o levou para fora do acampamento e o apedrejou até a morte, conforme tinha ordenado a Moisés. A gente precisa entender que toda palavra ela é divinamente inspirada pelo Senhor e útil para o ensino, para que a gente venha aprender. E eu sei que existem algumas passagens que são mais difíceis, tanto é que o tema dessa mensagem é verdades difíceis de obedecer. A gente precisa aprender que a palavra toda ela vai alinhar o nosso coração. E aqui nós vemos uma situação que aconteceu no deserto. Um homem foi pegar lenha, isso era num sábado. E no sábado para o judeu é algo muito sério, tanto é que até nos dias de hoje, se você for em Israel e em nome de Jesus, nós vamos aí um dia, se você puder ir, nós iremos também, que é o sonho da minha esposa, eu quero concretizar esse sonho dela. Lá nos elevadores, tem elevador que fica parando de um em um andar, porque eles não podem nem apertar a tecla de onde ir, porque o sábado é muito sério para eles. E esse homem, ele saiu no sábado, para estar colhendo lenha. E ali os homens prenderam ele, porque não sabia o que fazer. Moisés falou com o Senhor, e o Senhor ordenou que esse homem fosse morto. É algo sério, difícil, e a gente vai aprender, e é com esse texto que a gente vai ser alimentado. Primeiro a gente precisa entender que em Jesus, a lei cerimonial, profética, foi cumprida em Jesus. Existem 3 leis que nós vamos ler na Bíblia. Em Deuteronômio, os primeiros 5 livros da Bíblia, são as leis morais, civis e as proféticas. Cerimoniais, civis e proféticas. O que Jesus ele cumpriu? A cerimonial e a profética.
Em Jesus foram cumpridas todas essas leis, mas as leis civis, que são as morais, que nós não podemos adulterar, não podemos roubar, matar, dizer falso testemunho, essas ainda estão revigoradas até os dias de hoje. E nós vamos ler aqui nesse texto, e nós vamos aprender com esse texto, essas verdades difíceis de obedecer, que eu queria compartilhar com vocês, que primeiro, esse povo estava no deserto, e o deserto, ele vai representar na Bíblia, momentos de dificuldades, momentos de luta. Você vai conhecer alguns irmãos, principalmente os crentes mais antigos, você vai conversar com eles, e fala, ei, irmão, como é que está a vida? Ele fala, olha, eu estou passando pelo deserto, eu estou passando pela prova, eu estou passando por uma tribulação. O deserto, ele representa na Bíblia momentos de dificuldade, momentos de luta, e não é porque nós estamos no deserto, nós não podemos fazer o que queremos, só porque nós estamos no deserto. A pessoa para e fala e pensa e fala assim, poxa, eu estou passando um momento difícil, eu estou passando um momento de luta, meu casamento está difícil, está com dificuldade, então Deus entende, Deus sabe o que eu estou passando, então eu vou fazer algo que é escandaloso, algo que é errado, porque Deus vai me entender. Não, olha, eu estou passando por uma crise financeira, então não tem problema eu fazer algo de errado, eu roubar minha empresa, eu roubar onde eu trabalho. Eu estou passando por uma luta, por uma crise, eu estou no deserto, Deus vai me entender. Aí nós pensamos que o deserto, Deus nos dá liberação para pecar, mas é no deserto que nós vamos aprender. Quando Moisés, ele estava no deserto, e o povo estava pressionando ele, para que eles tomassem água, ele estava com sede, o Senhor falou, Moisés, ordene a pedra que ela jorre água. Moisés, ele feriu a pedra, e o que aconteceu? A água saiu do mesmo jeito, só que Deus falou, Moisés, você não vai entrar na terra que eu prometi. Quando Esaú estava cansado, fadigado de ter trabalhado, de ter ido atrás de uma caça, ele chegou cansado na sua casa, e o que ele fez? Ele vendeu o seu direito de filho mais velho. Não é porque nós estamos no deserto que nós temos que negociar os nossos valores. Eu entendi que toda a nossa vida nós passamos por ciclos, nós passamos por estações, vão existir momentos que nós vamos estar dando glória a Deus, a nossa vida vai estar frutificando, vai estar uma bênção, e aleluia, que esse tempo seja muito extenso para todo mundo. Só que existem tempos de sequidão, tempos que parece que a gente não consegue frutificar, as coisas não acontecem da maneira esperada, mas eu aprendi isso até com a lição da árvore, que quando está um período de seca, as suas raízes, elas começam a se aprofundar mais na terra, buscando nutrientes. No deserto, meu irmão, é tempo de nós nos aprofundarmos em Deus. Deserto não é tempo de nós negociarmos os nossos valores. Deserto não é tempo de você desistir do seu casamento. Deserto não é tempo de você desistir da sua família. Deserto não é tempo de você negociar os seus valores. Deserto é um lugar para a gente crescer e nos aprofundarmos no Senhor. Nós não podemos dar espaço para Satanás ter abertura na nossa casa, no nosso lar, na nossa família. Em Efésios 4:25 vai dizer: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade uns aos outros, pois todos nós somos membros de um só mesmo corpo. Quando ficarem irados, não pequem. Ou seja, a ira não é pecado, mas se você estiver irado, você tem uma tendência a cometer alguma coisa que pode ser pecaminosa. Não permita que o sol se ponha sobre a vossa ira. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo o que é bom com as próprias mãos, para que tenham que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da vossa boca, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que transmita graças aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Não permita que o sol se ponha sobre a vossa ira.
O que é que ele está dizendo aqui? Não deis lugar ao diabo. Se você pecou, se você falhou, se você tropeçou, se arrependa. Confesse o seu pecado, mesmo que o momento seja difícil, mesmo que as coisas não estão acontecendo da maneira que a gente esperava, mesmo que as coisas não acontecem do jeito que a gente quis. E às vezes a gente se pergunta, cara, por que será que Deus deixa a gente passar por dificuldade? Você já se fez essa pergunta? Fala, poxa Deus, eu oro ao Senhor. Eu lembro da passagem do rei Ezequias, que o profeta chegou na casa dele e ele falou, olha, você vai morrer. Ele virou para a parede, ele começou a orar, falou, Senhor, tanto tempo eu tenho te servido, tanto tempo eu tenho ido na tua casa e tenho feito como te agrada. Às vezes a gente se pergunta, Deus, por quê? Eu até fiz essa pergunta para o pastor Jetro, e ele me disse, falou assim, filho, tem tantas perguntas que eu não tenho resposta, e de fato é uma verdade. Por que será que Deus deixa os seus filhos passarem por sofrimentos? Porque Deus, Ele quer te levantar lá no alto e mostrar para o mundo, olha como é que o meu servo passa diante dessa dificuldade, ó como a luz desse meu servo, desse meu filho, resplandece diante da luta. Eu lembro de Jó, que mesmo passando por toda a desgraça que ele passou, o Senhor, Ele olhou e falou, olha o meu servo Jó. Imagina, meu irmão, Deus olhando para você, olha o meu servo Tiago, olha minha serva Elis, olha o meu servo Hendrick, olha como é que ele passa diante dessa dificuldade, e o mundo vai olhar para você, e você passando por aquela luta, eles conseguem glorificar ao Senhor. Meu irmão, para a gente chegar na terra prometida, nós temos que passar por um deserto. Para Deus te levar no lugar onde você vai usufruir de grandes coisas, de grandes promessas, nós teremos que passar pelo deserto. O deserto, ele é inevitável, mas o deserto não é desculpa para nós fazermos aquilo que é errado. Você está passando por uma dificuldade, você está passando por uma crise, você está num momento da sua vida que é sequidão, que não foi o que você esperava. Meu irmão, se aprofunde em Deus. Busque no Senhor uma resposta, busque no Senhor perseverança, mas não desista, não pare, amém? Falei que a mensagem seriam verdades difíceis de obedecer. Segundo, que a gente entende que mais cedo ou mais tarde, isso não é fácil, mais cedo ou mais tarde, Deus permitirá que os nossos erros apareçam, se não nos arrependermos. Quando Deus deixa os erros da pessoa aparecer, é porque Ele já tentou procurar no privado um tratamento. Deus já procurou de alguma maneira tratar o seu coração no privado ali, no lugar secreto. Só que muitas vezes o nosso coração ele é resistente. Então Deus ele permite algumas coisas, para quê? Para que a gente pare de pecar. Primeiro ele deixa essa situação aparecer, não porque Deus ele quer rir da sua cara, Ele quer te humilhar, mas Ele quer que você pare de pecar, porque a Bíblia diz que o pecado ele nos faz separação de Deus, e se nós estamos afastados de Deus, um abismo vai chamando o outro abismo, um buraco, nós vamos entrando através de outro buraco, e quando a gente vai ver, a gente fala, o que eu estou fazendo aqui? Como eu cheguei até aqui? O diabo ele protege os seus filhos. Você pode ver que tem umas pessoas aí que você fala, cara, esse cara faz coisa errada e não acontece nada. Aí o crente pega em 1 minuto, já está aparecendo lá no Instagram, todo mundo, mas você não é crente? Já ouviu você não é crente alguma vez na vida? Pensa num trem difícil de ouvir. Porque o pecado, ele nos transfigura, ele nos cega. Deus mostra os nossos pecados para nos levar ao arrependimento. Hora nenhuma no texto mostra que esse homem ele se arrependeu. O arrependimento ele é uma mudança de direção. Se você está indo para cá, Deus ele quer te levar para mais perto dele. Se o pecado ele te leva para mais longe do Senhor, o se arrepender te leva mais perto do Senhor. Ele deixa com que essas coisas apareçam para que a gente venha pedir ajuda. Tem muitas pessoas sofrendo, envolvidas em vício, perdendo casamento, em crise financeira, e deixa a bomba estourar para procurar ajuda. É verdade ou não é? É verdade?
Às vezes a gente deixa as coisas acontecerem da pior forma, para a gente vir procurar ajuda, no momento que não tem mais resolução, não tem mais jeito de fazer, a gente fala, não, agora eu preciso procurar ajuda. Vícios que começam a aparecer. Eu achei muito lindo que essa semana um jovem, ele me procurou e fala, Guilherme, eu tenho sentido que alguns vícios meus estão querendo retornar, você me ajuda em oração? Eu falei, cara, te ajudo, porque a melhor coisa é nós confessarmos tentação do que confessar pecado. Se você está sendo tentado em uma área, porque ser tentado não é pecado, Jesus ele foi tentado, ser tentado não é pecado, pecado é você ceder à tentação. Nós precisamos, Deus ele deixa isso acontecer para que a gente venha se arrepender, nós precisamos pedir ajuda, Deus deixa com que isso aconteça para que a gente venha quebrar o nosso orgulho, para que todos venham ver a verdade, e o mais lindo de tudo, é que Ele quer restaurar o nosso coração. O Senhor Ele quer restaurar o nosso coração, trazer a gente de volta para perto dEle, para perto da presença do Senhor. O Senhor Ele quer que a gente pare e descanse. Era sábado, e aquele homem ele tinha que ter esse tempo de descanso, e eu acho muito incrível, como nos dias de hoje, o mais interessante é você perguntar para a pessoa, e ela enche a boca de alegria para falar, como é que está a sua vida? Está corrido. Rapaz, estou na correria danada, e às vezes até mesmo para esquivar da nossa conversa, né? Como é que está a vida? Está correria. Esse homem, ele estava no sábado, e o sábado era para usufruir, para contemplar a presença. E muitas vezes nós não estamos tendo isso. Diz que quando cai a internet, o filho sai do quarto e fala, nossa mãe, você está aqui, quanto tempo não te vejo? Porque não estão tendo mais os relacionamentos, o tempo de você se conectar, de você conversar. A gente está nessa correria, e quando a gente fala que a gente não quer parar para usufruir, porque quando Deus ele descansa no sétimo dia, a palavra ali, o descanso no original estava querendo dizer usufruir. Deus usufruiu de toda a sua criação. Nós estamos trabalhando e não estamos conseguindo usufruir, ter esse tempo da gente degustar daquilo que o Senhor tem nos presenteado e nos dado. E quando a gente não descansa, a gente está dizendo, Deus, o Senhor descansou, mas eu sou melhor que o Senhor, então eu não preciso disso, eu não preciso usufruir, eu não preciso ter meu tempo com minha família, eu não preciso investir na minha casa, eu não preciso valorizar a minha casa, e eu não estou falando de descansar, meu irmão, de simplesmente você ficar com os pés para cima numa rede, eu estou falando para você usufruir. A gente teve a nossa conferência em fevereiro, foi sobrenatural, foi bênção de Deus, eu estou com grande expectativa para a nossa próxima do ano que vem. Deus já colocou um tema no meu coração e vai ser demais. Só que a gente teve alguns percalços aí que aconteceu, foi que a Marielle, para quem conhece a minha esposa, sabe que ela é virada no giraia, né? Ela é uma correria, está aqui, está ali, está aqui, está ali, e ela travou das costas. Por quê? Mulher não para. Eu falo que quando ela machuca das costas é as asas dela que está saindo, porque ela é uma mulher, é uma anja. Mas, e ela fica nessa correria, aí ela fala para mim, fala assim, amor, eu acho que Deus está querendo me parar. Aí acontece isso aí, daqui a pouco ela volta, a gente precisa aprender a descansar. Nós temos que parar, porque nós precisamos usufruir o tempo com os nossos amigos. Quem é líder de célula, meu irmão, não faça célula simplesmente porque você é líder, mas para você usufruir com os discípulos que Deus está confiando a você. Você que tem aí, você vai num clube, cara, usufrua. Eu acho incrível que tem muito crente que não tem amigo do mundo, precisa conhecer pessoas do mundo. Como é que você vai manifestar o amor de Jesus lá fora? É muito quadrado, a gente precisa ter uma visão daquilo que o Senhor Ele tem para as nossas vidas. Ele quer brilhar, nossa luz é lá fora, não é somente aqui dentro da igreja, mas é lá fora que Ele quer resplandecer a luz dEle, e que através das nossas vidas, nós vamos glorificar o nome dEle. Descanso fala sobre o cuidado do nosso corpo e da nossa mente. Você tem cuidado do seu corpo e da sua mente?
você tem saído um pouquinho de desintoxicado das redes sociais? Porque a gente fica ali e existe um excesso de informação, você pensa que você só está passando assim o feed, o Reels ali, você está acumulando um monte de lixo que você não vai usar para nada. Foi comprovado cientificamente que crianças que passam muito tempo na internet, o cérebro está começando a definhar. Você tem cuidado da sua mente? Você tem cuidado do seu corpo? A gente precisa valorizar. E às vezes a gente fala que o cuidado do corpo é só jogar bola 2 vezes na semana, principalmente os homens, a partir de mim, começar por mim. Já rompi os 2 joelhos já. Diz que quem tem o joelho machucado é bom jogador, né? Então eu tenho os 2, significa, estou brincando. Mas a gente precisa cuidar do nosso corpo. A gente precisa valorizar o nosso corpo. Eu quero envelhecer bem. Eu quero chegar no fim da vida, poder usufruir de tudo que o Senhor tem na minha vida. Eu não quero chegar no fim da vida com um monte de AVC. Eu não quero chegar no fim da vida com Alzheimer. Eu não quero chegar no fim da vida ter que ficar dependendo das pessoas. Eu quero fazer os meus filhos para que eu quero usufruir dos meus netos. Meu irmão, nós precisamos cuidar. Então, assim, de verdade, procura ajuda de uma nutricionista, de uma psicóloga. Nós precisamos valorizar esse cuidado. Amém? Vocês estão aí ou não? Glória a Deus. Deus, Ele permite alguns apedrejamentos em nossa vida. Alguém aqui já passou por alguns apedrejamentos na vida? Deus, Ele dá algumas lutas para nós. Eu falo que às vezes Deus pensa que eu sou um Rambo, né? Mas nós vamos passar por alguns apedrejamentos. Isso é inevitável. Jesus, Ele passou por apedrejamento, Estevão passou por apedrejamento. É inevitável que as pessoas venham falar de nós, bem ou mal. Isso vai acontecer. O problema vem, quando o apedrejamento vem, a gente precisa aprender duas coisinhas no apedrejamento. Primeiro, a sua reação. A pessoa vai falar alguma coisa para você, porque agir é muito fácil, irmão. Você ir lá e dar um abraço na pessoa, glória a Deus, Ronaldo, Pai do Senhor. Aí você sai lá fora no estacionamento, o cara bate o seu carro, né? Aí a sua reação que é diferente. A nossa reação que precisa ser diferente. E na reação nós temos duas, aquela pessoa que é explosiva e nós pensamos que é só essa pessoa que tem que vigiar na reação. Porque aquela pessoa que é mais quietinha, ela acaba não reagindo como o outro que é explosivo, mas ela acaba guardando no coração dela, fica amargurada, rancorosa, se isola, e isso também faz muito mal. Quando os apedrejamentos vierem, nós precisamos olhar para dentro de nós e saber como nós estamos reagindo. Nós precisamos agir e reagir como Jesus. E a segunda coisa que também é importantíssimo. Primeiro, a gente tem que ver a nossa reação, beleza? E o segundo, não menos importante, é que quando as pessoas estão nos apedrejando, você tem que ver se é verdade aquilo que elas estão falando, né? O duro é quando é verdade. Então aí a gente tem que se humilhar e pedir perdão, se arrepender. Então nós vamos saber que alguns apedrejamentos eles virão, mas nós temos que aprender a tratar o nosso coração, a melhorar o nosso coração, para que a gente venha ter um coração mais parecido com o de Jesus, para que a gente venha viver todas as promessas e usufruir daquilo que Ele tem para as nossas vidas. A sua vontade que é boa, agradável e ela é perfeita, é sobre mim, sobre você. Ele tem as bênçãos que Ele quer liberar sobre a minha vida, Ele também tem bênçãos especiais sobre você, só que nós temos que estar alinhados com a sua palavra, amém? Deus não quer as nossas opiniões, Ele quer a nossa obediência. Existem várias linguagens do amor, a gente conhece as linguagens do amor, né? Alguém em algum momento já te falou sobre as 5 linguagens do amor, e aí o pessoal vai me ajudar. Tem o toque físico, presente, palavra de afirmação, tempo de qualidade, né, amor? Serviço, a Marielle é o 5, ela é um bônus. Oh.
tem essas daí. A linguagem do amor de Deus é obediência. Eu amo como meu filho, ele me abraça. Ele demonstra o seu carinho. Mas eu amo de verdade é quando ele obedece. A gente precisa entender que a linguagem do amor de Deus é obediência. Jesus, ele disse: vocês me amarão se vocês obedecerem as minhas palavras. A gente ama a Deus quando a gente obedece a palavra dele. E existem várias obediências. Primeiro, a desobediência. Segundo, a meia obediência, quando a pessoa quer obedecer buscando algo. Eu já vi tanta pessoa falando, a pessoa não vem na igreja, a gente vê até na internet, a pessoa não vai na igreja, a pessoa não é crente, mas ela está fazendo jejum. Não serve para nada. Por quê? Porque a pessoa só está buscando um meio de querer aquilo para ela, a benção. Eu quero a benção. Existe a obediência atrasada, que é a pessoa que obedece depois da hora, a obediência forçada, aquela pessoa que faz obrigada, e a obediência esporádica, quando uma pessoa obedece ora sim, ora não. Mas Deus, ele quer a obediência total das nossas vidas. Ele não quer o seu melhor. Deus, ele não quer o seu melhor. Deus, ele quer o seu coração. Eu queria convidar já o Ministério de Louvor. Por que aquele homem, ele tinha que morrer? Na passagem que nós lemos. Nós precisamos entender que nós precisamos eliminar o mais rápido possível aquilo que nos destrói. Nós precisamos eliminar o que nos destrói o mais rápido possível. Por que aquele homem tinha que morrer? Por quê? Porque o pecado dele foi um pecado voluntário, foi uma atitude desafiadora. Porque ele espalharia um exemplo negativo entre o povo. Porque ele expressava uma falta de fé em Deus, porque ele expressava a sua ganância, porque ele fez algo terrível de um jeito nobre. Sabe, quando a pessoa, ela fala, olha, eu não vou me casar no papel, porque eu fui traída, eu errei, erraram comigo, e agora eu não caso nunca mais no papel. Primeiro eu vou fazer o test drive, e se eu gostar eu fico, se eu não gostar eu largo. Sabe, quando a pessoa veste uma boa ação de um jeito nobre, bonito, polido, a pessoa purpurina o pecado. Deus, ele fez, aquele homem tinha que morrer porque ele fez Deus e Moisés de bobo. Às vezes nós revestimos o nosso erro com roupagem espiritual. A gente precisa alinhar o nosso coração com a oração do Senhor. Eu não sei como é que você chegou aqui nessa noite. Talvez existe algo escondido no seu coração que precisa ser confessado. Talvez um pensamento inofensivo, você pensou em uma outra mulher, você está pensando em voltar para o seu vício, existe algo aí crescendo e brotando no seu coração que no momento é inofensível. Talvez pequenos sinais de vício estão voltando. Talvez uma indisciplina na leitura e na oração. Talvez você tenha tido pensamentos suicidas. Tem a imagem que coloca todos os textos juntos, Gabriel? Acho que a Gabi não fez. Diz assim, ó, nós precisamos aprender. Ah lá, tem sim, Gabi fez sim, parabéns, Gabi. Não podemos fazer o que queremos só porque nós estamos no deserto. Mais cedo ou mais tarde, Deus permitirá que os nossos erros apareçam se não nos arrependemos. Ele quer que a gente descanse. Deus permite alguns apedrejamentos em nossa vida. Deus não quer que as nossas opiniões, nem nossas boas ações, Ele quer a nossa obediência. E nós precisamos eliminar o que nos destrói o mais rápido possível. Eu queria convidar você a se levantar nesse momento, porque nós vamos orar. Eu não sei em que momento essa palavra, ela veio ao seu coração. Talvez existe no seu coração um egoísmo, um desejo de não querer servir. Mas nós precisamos voltar ao Senhor, alinhar o nosso coração, fazer um check-up espiritual das nossas vidas. Que o Espírito Santo de Deus, Ele alinhe o nosso coração.
comece a orar, mas não ora por ninguém não, ora por você. Ora por você, fala: Espírito Santo de Deus, eu quero obedecer a sua palavra na íntegra. Espírito Santo de Deus, eu não quero ser um cristão de final de semana, que conhece todas as músicas, que sabe todos os louvores, mas a minha vida não muda, eu não consigo frutificar, eu estou patinando e não estou saindo do lugar. Se existe algum pecado que precisa ser confessado, meu irmão, abra o seu coração diante do Senhor, entregue isso tudo no altar, entregue a sua vida no altar, alinha o seu coração com o propósito de Deus, alinha o seu coração com a palavra do Senhor. Essa palavra, ela é para mim, meu irmão, essa palavra, ela é para mim, essa palavra é para você, essa palavra é para todos nós. Então começa a orar com sinceridade, começa a clamar e fala: Senhor, me ensina a me parecer com o Senhor, me ensina a ser como o Senhor. Oh Deus, tira esse egoísmo, tira essa resistência que eu tenho dessa tua palavra. Meu Pai, tira de mim essa soberba que existe no meu coração. Começa a pedir humildade ao Senhor, começa a pedir ao Espírito Santo alinhar você. Enquanto nós adoramos, que o Espírito Santo te traga, que Ele traga na sua mente coisas que precisam ser arrependidas, em nome de Jesus. Esse é quem tu és. É mês de portas abertas. Quem esteve aqui nos 12 dias de oração, profetizando para o ano de 2024, a palavra liberada sobre nós, sobre a nossa casa, é abril, mês de portas abertas. Você crê? Como foi pregada nessa noite, não basta apenas a gente saber, nós precisamos aplicar a nossa fé. Muitas das vezes nós falamos: Deus, aumenta a nossa fé, e a oportunidade aparece, e nós não exercemos, não aplicamos, não vai acontecer. Aí a gente fala: Deus é bom com o meu vizinho, mas não é bom comigo. E me lembro da história do jovem rico. Ele disse assim para Jesus: eu quero a vida eterna. Como conquistar a vida eterna? Jesus disse: cumprir os princípios, cumprir os mandamentos. Ele disse: eu sei tudo, eu faço tudo. E aí Jesus disse para ele assim: então tem uma coisa, dá as suas riquezas, distribua as suas riquezas aos pobres. E o que aconteceu? O jovem rico deu? Não, ele se entristeceu e se afastou, porque aonde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Então nessa noite eu quero que você pegue a sua oferta, como aquela viúva. Ela não tinha quantidade, mas ela tinha um coração sedento em dar. Aqui nós temos nosso projeto social, nós temos aonde nós podemos servir as nossas crianças. Se você está nessa casa, você está parado porque você quer, porque tem áreas que precisa de você, e você precisa doar do seu tempo e do seu investimento. Pega do teu dinheiro hoje, pega aí a sua oferta. Você que não tem e tem a intenção no coração de ofertar, mas não tem, como um ato profético, segura na tua mão e vamos orar e entregar nessa noite o nosso melhor. Pai, nessa noite nós queremos não ter um coração como o jovem rico, mas Senhor, nós queremos te pedir perdão, porque muitas das vezes aparecem oportunidades durante o nosso dia e nós desperdiçamos por não entender e compreender a tua voz. Senhor, eu te peço por arrependimento, por um coração humilde em ofertar. Senhor, um coração humilde em entregar do nosso tempo. Senhor, nos ajuda a ter uma renovação na nossa mente. Pai, nos ajuda a ter para abençoar. Pai, eu quero profetizar uma igreja próspera. Uma igreja, Senhor, que não retém
tem, mas que distribui, Senhor, porque entendeu o propósito. O propósito não é receber, o propósito é entregar, porque quanto mais a gente entrega, mais a bênção corre atrás de nós. Então eu quero repreender todo espírito de miséria, todo espírito de fracasso, Senhor, as empresas dessa igreja, Senhor, eu quero declarar prosperidade do céu, mas Senhor, que nós venhamos cumprir os seus princípios. As portas serão abertas se o nosso coração estiver convertido em seus mandamentos. Então, Pai, cumpre em nós o teu querer. Senhor, renova a nossa mente e nos dê, Senhor, um coração doador. Em nome de Jesus, amém. Oferte com alegria. Pelo que fez por mim. Aleluia. Meus irmãos, nós estamos abrindo as inscrições que a nossa escola, ela mudou. E vai ser sobrenatural. Nós vamos ter um tempo de aprendizado e aprofundamento na palavra do Senhor. E nós vamos ter 4 módulos, né, que vão ser todos feitos em um final de semana. Que vai ser o intensivo de batismo, liderar para servir, 8 hábitos para a conquista e o transbordar da supervisão. Está abrindo hoje as inscrições e a nossa escola vai acontecer nos dias 18 e 19 de maio. Então, se você quer se aprofundar na palavra do Senhor, se você quer aprender mais, faça sua inscrição. A pastora Lu vai estar disponibilizando o link nas nossas redes sociais, ou você também pode estar procurando a secretaria da nossa igreja. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos aí, quero agradeço ao Senhor, em nome de Jesus, por essa palavra que você recebeu. Pai, nós queremos te louvar, nós agradecemos ao Senhor, Pai, porque o Senhor ministrou aos nossos corações. Espírito Santo de Deus, eu oro para que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um dos teus filhos que está aqui. Senhor, nós estamos iniciando esse mês de abril, e eu oro, Deus, por portas abertas sobre cada lar, sobre cada casa. Meu Pai, nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe, vá em paz, que você seja guardado pelo Senhor em nome de Jesus.